Ela, Helena, carregava no peito uma esperança teimosa, uma chama que se recusava a apagar mesmo diante das ventanias da vida. Seus dias eram tecidos com a simplicidade de quem encontra alegria nas pequenas coisas, mas em seu íntimo, um sonho de amor e completude aguardava o momento certo para florescer. Mal sabia ela que o destino estava prestes a entrelaçar seus caminhos com os de um homem que, em sua opulência, havia construído muralhas ao redor do próprio coração, um coração que ele jurara jamais entregar novamente. Se o começo dessa história já tocou seu coração, deixe o seu gostei para eu saber. Aproveita, se inscreve aqui no Histórias que Prendem Você para não perder nenhum capítulo dessa trama. E deixe seu nome nos comentários. Quem sabe ele não aparece com uma saudação especial em uma futura história aqui do canal. Queremos compartilhar narrativas que aquecem a alma e mostram que o amor sempre encontra um caminho. Helena caminhava apressada pela calçada movimentada do centro da cidade. A bolsa a tiracolo, contendo seu currículo e uma dose extra de otimismo. Mais uma entrevista de emprego, mais uma porta que ela esperava se abrir. O sol da tarde de primavera aquecia seu rosto, e ela permitiu-se um breve sorriso ao observar as crianças brincando em um parque próximo. Era fisioterapeuta pediátrica por formação e paixão, mas as oportunidades estavam escassas, e ela se via aceitando trabalhos temporários como cuidadora para complementar a renda, sempre buscando uma chance de exercer sua verdadeira vocação. Enquanto aguardava o sinal de pedestres abrir, seus olhos foram atraídos por uma cena que apertou seu coração. Uma menina de uns 8 ou 9 anos, em uma cadeira de rodas colorida, tentava alcançar um pequeno gatinho assustado que havia se refugiado sob um banco de praça. Ao lado dela, uma babá uniformizada parecia mais interessada no celular do que na pequena aventura da criança. A menina esticava o bracinho, a frustração começando a atingir suas feições delicadas quando o gatinho se esgueirou um pouco mais para o fundo. Sem pensar 2 vezes, Helena atravessou a rua assim que o sinal permitiu. Com um sorriso gentil, aproximou-se. "Olá, parece que você fez um amiguinho", disse ela com suavidade. A menina, de grandes olhos castanhos e cabelos presos em Maria Chiquinhas, olhou para Helena com uma mistura de surpresa e esperança. "Ele está com medo", respondeu a pequena, a voz um sussurro. A babá, finalmente notando a interação, levantou o olhar, uma expressão de enfado no rosto. "Laura, não incomode a moça", disse a babá, em tom de repreensão. Helena lançou um olhar tranquilizador para a babá antes de se ajoelhar ao lado da cadeira de rodas. "Não é incômodo algum. Gatinhos são assim mesmo, um pouco tímidos. Que tal se a gente tentar com calma?" Helena começou a fazer pequenos ruídos suaves, estalando os dedos delicadamente. O gatinho, ainda hesitante, colocou a cabeça para fora. Laura observava, os olhos brilhando. Com paciência e movimentos lentos, Helena conseguiu atrair o felino, que acabou roçando em seus dedos. Ela o pegou com cuidado e o colocou no colo de Laura, que soltou uma risadinha encantada. "Ele é macio", exclamou Laura, acariciando o pelo do animal. Nesse exato momento, um carro preto e imponente parou junto ao meio-fio. A porta traseira se abriu e dele desceu um homem alto, de ombros largos e uma aura de poder inegável. Vestia um terno impecavelmente cortado, mas eram seus olhos, de um azul profundo e carregados de uma tristeza antiga, que prenderam a atenção de Helena. Ele observou a cena, sua filha sorrindo abertamente, um gato em seu colo e uma desconhecida ao seu lado, com uma expressão indecifrável. Este era Rafael, um nome que para muitos significava sucesso, riqueza e um império empresarial. Mas para ele, nos últimos 3 anos, significava principalmente a dor da perda de sua esposa, Elisa, e a responsabilidade solitária de criar Laura, que ficara paraplégica após o mesmo trágico acidente que levara sua mãe. Desde então, Rafael se fechara para o mundo, para o amor, para qualquer possibilidade de sentir novamente a vulnerabilidade que a felicidade plena um dia lhe trouxera. Sua promessa era pétrea, nunca mais amar. Ele se aproximou, a postura rígida. "Laura, o que está acontecendo aqui?" Sua voz era grave, controlada, mas havia um quê de preocupação nela. Laura olhou para o pai, o sorriso ainda em seus lábios. "Papai, olha, a moça me ajudou a pegar o gatinho." A babá, agora empertigada e nervosa,
apressou-se em explicar. Senhor Monteiro, nós estávamos apenas... A menina viu o gato e... Rafael dispensou a babá com um aceno quase imperceptível, seus olhos fixos em Helena, que se levantara. Havia algo na forma como ela olhava para Laura, uma genuína ternura, que o desarmou por um instante fugaz, antes que suas defesas habituais se reerguessem. Agradeço por ajudar minha filha, disse ele, a formalidade em sua voz criando uma distância imediata. Mas ela tem acompanhantes para isso. Helena sentiu o frio naquelas palavras, mas não se deixou intimidar. Viu além da fachada austera. Viu a preocupação de um pai. Eu só vi que ela precisava de uma mãozinha e não resisti em ajudar. Ela tem um jeito especial com os animais, respondeu Helena, sorrindo para Laura, que aninhava o gatinho. Um silêncio pairou. Denso. Rafael observava Helena. Notou o brilho sincero em seus olhos verdes. A forma como suas mãos, embora agora paradas ao lado do corpo, pareciam carregar uma delicadeza profissional. Por um momento, lembrou-se de Elisa, de como ela também tinha aquele dom de acalmar e encantar. Sacudiu a cabeça internamente, afastando a lembrança dolorosa. Compreendo, ele disse por fim. Laura, precisamos ir. Você tem sua sessão de fisioterapia. Ele se abaixou para falar com a filha, e por um instante a dureza em seu rosto se suavizou. Podemos conversar sobre um gatinho depois, está bem? Laura assentiu, um pouco desapontada por ter que se despedir do novo amigo. Helena gentilmente pegou o gatinho e o colocou de volta no chão, e ele correu para baixo de um arbusto. Enquanto Rafael ajeitava Laura no carro, com a ajuda do motorista que surgira discretamente, seus pensamentos estavam em turbilhão. A babá claramente não estava atenta. E aquela mulher, havia algo nela. Uma luz, uma calidez que ele não via há muito tempo. Mas ele rapidamente reprimiu esses pensamentos. Era apenas uma estranha gentil, mas ainda assim, uma estranha. Antes de entrar no carro, ele se virou para Helena. Mais uma vez, obrigado. Foi um reconhecimento breve, quase forçado, mas Helena percebeu uma nuance de algo mais em seu olhar. Talvez curiosidade. De nada. Tenha uma boa tarde, respondeu ela, com um sorriso genuíno. O carro partiu, deixando Helena sozinha na calçada. Ela suspirou, sentindo o impacto daquele breve encontro. A menina, Laura, era adorável, e havia uma tristeza nos olhos do pai que a tocou profundamente. Ela olhou para o relógio. Estava atrasada para a entrevista. Com um último olhar na direção em que o carro desaparecera, ela apressou o passo, sem saber que aquele encontro aparentemente casual estava prestes a mudar sua vida de maneiras que ela jamais poderia imaginar. Rafael, no carro, observava a paisagem urbana passar sem realmente vê-la. A imagem de Helena sorrindo para Laura estava impressa em sua mente. Ele havia se tornado cínico em relação às pessoas, especialmente àquelas que se aproximavam de sua família. Muitos viam apenas o dinheiro, a influência. Mas aquela mulher, não havia interesse em seus olhos, apenas bondade. Ele olhou para Laura pelo espelho retrovisor. Ela estava mais quieta agora, mas um pequeno sorriso ainda pairava em seus lábios. Papai, chamou Laura. Aquela moça era legal, não era? Rafael hesitou. Sim, filha, ela foi gentil. Ela sabia como pegar o gatinho. A Sônia não sabe, comentou Laura, referindo-se à babá. Rafael sentiu uma pontada de culpa. Ele sabia que Sônia não era a pessoa ideal, mas encontrar alguém qualificado e, mais importante, confiável para cuidar de Laura era um desafio constante. Sua filha merecia o melhor. Merecia atenção, carinho, e ele sentia que estava falhando em proporcionar isso em todos os momentos, soterrado pelo trabalho e pela própria dor. Naquela noite, em sua mansão luxuosa, mas fria e silenciosa, Rafael não conseguiu tirar Helena da cabeça. A facilidade com que ela se conectara com Laura, a alegria que ela trouxera à menina em poucos minutos, era algo que ele não via há tempos. Sua esposa, Elisa, era assim, cheia de vida e luz. A comparação o assustou e o entristeceu ainda mais. Ele havia prometido a si mesmo, sobre o túmulo de Elisa, que seu coração estava selado. Ninguém mais entraria. Ninguém mais teria o poder de feri-lo como a perda dela o ferira. Mas a imagem daquele sorriso, daquela gentileza desinteressada persistia.
Ele se viu pensando se deveria, de alguma forma, encontrar aquela mulher novamente. Não por ele, claro, mas por Laura. Sua filha era seu mundo, e se aquela desconhecida pudesse trazer um pouco mais de alegria para a vida de Laura, talvez, apenas talvez, ele devesse considerar. Enquanto isso, Helena chegava em seu pequeno e acolhedor apartamento. A entrevista não tinha sido promissora. Mais uma vez, suas qualificações pareciam exceder o que a vaga modesta oferecia, ou então a falta de uma experiência mais ampla era citada. Ela suspirou, preparando um chá. Seus pensamentos também voltaram para Laura e seu pai. Havia uma solidão palpável naquela família, uma riqueza que não conseguia preencher o vazio deixado pela tragédia. Ela se sentou na janela, observando as luzes da cidade. Sentia uma conexão estranha com aquela menina, uma vontade de protegê-la, de ajudá-la. E o pai, ele era um enigma, frio e distante, mas com vislumbres de uma dor profunda. Helena afastou esses pensamentos. Era improvável que os visse novamente. Eram de mundos diferentes. No dia seguinte, Rafael tomou uma decisão impulsiva, algo raro para ele. Pediu a seu chefe de segurança, um homem discreto e eficiente chamado Braga, para tentar localizar a mulher que havia ajudado Laura no parque. Deu uma descrição vaga, mas precisa. Braga, acostumado aos pedidos incomuns de seu chefe, apenas assentiu. 2 dias depois, Braga entrou no escritório de Rafael com um envelope. Senhor Monteiro, acredito que encontramos a mulher que o senhor descreveu. Rafael sentiu uma estranha pontada de expectativa. Abriu o envelope. Dentro, uma única foto, tirada discretamente, de Helena saindo de um prédio comercial e uma ficha com seu nome completo, Helena Bastos, sua profissão, fisioterapeuta pediátrica, e seu endereço. Fisioterapeuta pediátrica. A informação atingiu Rafael como uma revelação. Não era apenas uma cuidadora temporária ou uma pessoa aleatoriamente gentil. Ela tinha a exata qualificação que Laura precisava, a especialização que ele vinha procurando com tanto afinco para complementar o tratamento da filha. O destino, pensou ele com uma ironia amarga, tinha um jeito peculiar de operar. Ele olhou para a foto de Helena. O mesmo sorriso gentil que ele vira no parque. A mesma aura de calidez. Sua mente, treinada para negócios e estratégias, começou a trabalhar. Ele precisava de alguém para Laura. Alguém que fosse mais do que uma babá. Alguém que pudesse realmente ajudar em sua recuperação, em seu bem-estar emocional. E ali estava ela. Mas a ideia de trazê-la para dentro de sua casa, para perto de sua filha, para perto dele, era algo que o deixava profundamente desconfortável. Significaria quebrar as barreiras que ele construíra com tanto cuidado. Significaria permitir que uma estranha entrasse em seu santuário de dor. No entanto, a imagem do sorriso de Laura ao segurar o gatinho era mais forte. Pela primeira vez em muito tempo, Rafael considerou que talvez, apenas talvez, sua promessa de nunca mais se abrir para o mundo pudesse ter uma exceção. Não por amor, ele se apressou em corrigir mentalmente. Jamais. Mas pela felicidade de sua filha. E isso, para Rafael, era tudo. Ele pegou o telefone. Sabia o que tinha que fazer. Helena estava em casa, revisando alguns anúncios de emprego online sem muito ânimo, quando seu celular tocou. Número desconhecido. Ela hesitou, mas atendeu. Alô? Senhorita Helena Bastos? A voz era formal, profissional. Sim, é ela. Meu nome é Arthur Braga. Falo em nome do senhor Rafael Monteiro. Ele gostaria de agendar uma reunião com a senhorita para discutir uma proposta de trabalho referente à sua filha, Laura Monteiro. Helena quase deixou o celular cair. Rafael Monteiro? O pai da menina da cadeira de rodas? Uma proposta de trabalho? Seu coração começou a bater mais rápido. Uma mistura de surpresa, curiosidade e uma ponta de apreensão a invadiu. Como ele a encontrara? E que tipo de proposta seria aquela? Uma proposta de trabalho? Ela repetiu, tentando manter a voz calma. Sim. Ele ficou muito impressionado com sua interação com Laura outro dia, e ao saber de suas qualificações como fisioterapeuta pediátrica, acredita que a senhorita pode ser a pessoa ideal para auxiliar no desenvolvimento e bem-estar de Laura. Fisioterapeuta pediátrica. Então ele sabia. Helena sentiu um misto de alívio e nervosismo.
Era a chance que ela tanto esperava, de trabalhar em sua área, com uma criança que já havia tocado seu coração. Mas o pai, Rafael Monteiro, era uma figura imponente e ela sentia complicada. Eu aceito a reunião, disse Helena, a decisão tomada quase que instantaneamente. A imagem dos olhos brilhantes de Laura era um incentivo poderoso demais para ser ignorado. A reunião foi marcada para o dia seguinte, na mansão dos Monteiro. Helena mal conseguiu dormir naquela noite, a mente fervilhando com possibilidades e incertezas. Ela sabia que estava entrando em um território desconhecido, um mundo de riqueza e possivelmente de muita dor contida. Mas a chance de fazer a diferença na vida de Laura, de usar seus dons para trazer luz e movimento para aquela pequena, era um chamado que ela não podia recusar. Ela só esperava estar preparada para o que encontraria por trás dos portões daquela imponente mansão e, mais importante, por trás da fachada fria de Rafael Monteiro. A mansão dos Monteiro erguia-se imponente no alto de uma colina, com vista para a cidade. Era uma construção moderna de linhas retas e amplas janelas de vidro, cercada por jardins meticulosamente cuidados que mais pareciam obras de arte. Ao passar pelos portões de ferro forjado, conduzida por um segurança discreto, Helena sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Não era medo, mas uma sensação de estar entrando em um mundo completamente diferente do seu. Um mundo onde a opulência parecia contrastar com a tristeza que ela percebera nos olhos de Rafael. Foi recebida na porta principal por uma governanta de aspecto severo, Dona Margarida, que a conduziu por corredores amplos e silenciosos, decorados com obras de arte e móveis de design. O luxo era palpável, mas havia uma frieza no ar, uma ausência de calor humano que tornava o ambiente quase estéril. O coração de Helena apertou-se um pouco. Imaginou Laura crescendo ali, cercada de tanto esplendor material, mas talvez carente da simplicidade afetuosa que ela tanto valorizava. Rafael a esperava em um escritório vasto, com uma parede inteira de vidro, oferecendo uma vista panorâmica da cidade. Ele estava de pé, ao lado de uma mesa de mogno maciço, e a luz da manhã que entrava pela janela acentuava a seriedade de sua expressão. Vestia-se de forma mais casual do que no parque, uma camisa de linho e calças escuras, mas sua aura de autoridade permanecia intacta. Senhorita Bastos, por favor, entre. Sente-se, disse ele, a voz grave ecoando pela sala. Não havia sorriso em seus lábios, apenas uma observação atenta em seus olhos azuis. Helena sentou-se na cadeira indicada, a postura ereta, tentando transmitir uma confiança que não sentia inteiramente. Senhor Monteiro, obrigada por me receber. Ele contornou a mesa e sentou-se à sua frente. Como meu assistente deve ter mencionado, fiquei impressionado com sua interação com Laura, e suas qualificações são precisamente o que busco. Houve uma pausa. Rafael parecia medir suas palavras, seus pensamentos. Helena percebeu que, apesar da fachada controlada, havia uma tensão nele. Laura, ele continuou, a voz baixando um tom, quase como se falar o nome da filha trouxesse à tona emoções que ele lutava para conter. Laura sofreu um acidente há 3 anos, o mesmo acidente que levou minha esposa. A menção a Elisa foi breve, quase um sussurro carregado de dor. Ela ficou com sequelas motoras nas pernas. Faz fisioterapia regular, acompanhamento médico, tudo do bom e do melhor. Mas sinto que falta algo. Helena ouvia atentamente, o coração compadecido. Ela podia imaginar a profundidade daquele sofrimento. O que eu procuro, senhorita Bastos? Rafael prosseguiu, os olhos fixos nos dela. Não é apenas uma fisioterapeuta. Laura precisa de mais do que exercícios. Ela precisa de estímulo, de alegria, de alguém que a veja como uma criança, não apenas como uma paciente. Alguém que a encoraje a explorar seus limites, a encontrar novas formas de interagir com o mundo, mesmo com suas limitações. Helena sentiu uma onda de empatia. As palavras de Rafael ressoavam com sua própria filosofia de trabalho. Eu entendo, senhor Monteiro. Acredito que a fisioterapia pediátrica vai muito além do físico. Envolve o emocional, o lúdico, a capacidade de sonhar e de se superar. Um brilho fugaz de algo que poderia ser aprovação passou pelos olhos de Rafael. Exato. O que vi no parque, a forma como você se conectou com ela, a alegria que vi nos olhos de Laura,
Foi algo que não vejo com frequência. Ele então detalhou a proposta. Um salário generoso, horários flexíveis que se adaptariam às necessidades de Laura e total liberdade para implementar suas técnicas e abordagens, desde que sempre com foco no bem-estar da menina. Seria um trabalho em tempo integral, e ela teria um espaço dedicado na mansão para as sessões com Laura, equipado com tudo o que fosse necessário. Helena sentiu o peso da responsabilidade, mas também uma excitação crescente. Era a oportunidade de sua vida. Senhor Monteiro, estou muito interessada. Laura é uma menina encantadora, e eu adoraria ter a chance de trabalhar com ela. Há uma condição, disse Rafael, a voz voltando a adquirir um tom mais formal, quase defensivo. Meu relacionamento com você será estritamente profissional. Minha prioridade é Laura. Não estou buscando nada além disso. A declaração foi direta, quase brutal em sua honestidade. Helena sentiu uma leve pontada, não de decepção romântica, pois isso nem sequer havia cruzado sua mente de forma séria, mas pela muralha que ele erguia tão explicitamente. Entendido, senhor Monteiro. Minha prioridade também será o bem-estar e o progresso de Laura. Pode contar com meu profissionalismo. Rafael pareceu relaxar minimamente. Ótimo. Gostaria que conhecesse Laura formalmente e visse o espaço que temos disponível. Se tudo estiver de acordo, podemos acertar os detalhes do contrato. Naquele momento, a porta do escritório se abriu e Laura entrou, impulsionando sua cadeira de rodas com uma habilidade surpreendente para sua idade. Um sorriso tímido surgiu em seu rosto ao ver Helena. Papai, a dona Margarida disse que a moça do gatinho estava aqui. Rafael se levantou, e pela primeira vez Helena viu um sorriso genuíno em seus lábios, um sorriso que iluminou seu rosto e suavizou suas feições endurecidas. Era um sorriso reservado para Laura. Sim, querida, esta é a senhorita Helena, e ela talvez venha trabalhar conosco para te ajudar com seus exercícios e brincadeiras. Os olhos de Laura brilharam. Sério? Você vai me ajudar a ficar mais forte? Perguntou ela olhando para Helena com uma expectativa que aqueceu o coração da fisioterapeuta. Vou sim, Laura, e vamos nos divertir muito fazendo isso, respondeu Helena, ajoelhando-se ao lado da cadeira para ficar na altura da menina. O primeiro dia de trabalho de Helena foi uma mistura de adaptação e descobertas. O espaço reservado para a fisioterapia era amplo, claro e já bem equipado, mas Helena rapidamente identificou algumas adições que poderiam tornar o ambiente mais lúdico e estimulante para Laura. Rafael, fiel à sua palavra, deu-lhe carta branca e os recursos necessários. Laura, inicialmente um pouco tímida, logo se soltou com Helena. A fisioterapeuta tinha um dom natural para transformar exercícios repetitivos em jogos divertidos, desafios empolgantes. Cantavam músicas, contavam histórias, e entre uma atividade e outra, Helena trabalhava os músculos de Laura, sua coordenação, seu equilíbrio. Ela não focava apenas nas pernas, mas no corpo todo, incentivando a menina a descobrir novas capacidades. Rafael observava de longe no início. Aparecia no final das sessões com a desculpa de buscar Laura, mas seus olhos atentos registravam cada interação, cada progresso, por menor que fosse. Ele via a filha rindo mais, falando mais, demonstrando uma confiança que não tinha antes. A presença de Helena na casa era como um sopro de ar fresco em um ambiente que há muito tempo estava impregnado de tristeza e rotina. As muralhas de Rafael, no entanto, permaneciam firmes. Suas conversas com Helena eram sempre breves, estritamente profissionais, focadas em Laura. Ele era educado, mas distante. Helena respeitava essa distância, compreendendo ou ao menos imaginando a profundidade de sua dor e de sua promessa. Ela mesma carregava suas próprias cicatrizes, perdas familiares que a ensinaram sobre a resiliência do espírito humano, mas também sobre a importância de se permitir sentir. Certo dia, ao final de uma sessão particularmente produtiva, onde Laura conseguira ficar de pé com apoio por alguns segundos a mais do que o usual, a menina estava exultante. Papai, você viu? Eu consegui! Gritou Laura assim que Rafael entrou na sala. Ele se ajoelhou ao lado da filha, um orgulho genuíno em seu olhar. Eu vi, meu amor. Você foi incrível. Estou muito orgulhoso de você. Ele então olhou para Helena e, por um instante, a formalidade pareceu vacilar.
Obrigado, senhorita Bastos. Isso foi um grande progresso. O mérito é todo da Laura, senhor Monteiro. Ela é muito determinada, respondeu Helena sorrindo. Naquele breve instante, seus olhares se encontraram, e Helena viu algo além da gratidão. Viu uma vulnerabilidade, uma admiração contida que ele rapidamente disfarçou. Mas a semente estava plantada. Uma pequena ponte, quase invisível, começava a se formar sobre o abismo de formalidade que os separava. Os dias se transformaram em semanas. Helena se tornou uma presença constante e querida na vida de Laura. Elas não apenas faziam os exercícios, mas também pintavam, liam livros no jardim e até mesmo arriscavam algumas receitas simples na cozinha, com a ajuda relutante, mas depois divertida, de Dona Margarida, que também começava a se afeiçoar à alegria contagiante de Helena. Rafael continuava a observar. Ele notava como a casa parecia menos silenciosa, menos fria. O riso de Laura ecoava pelos corredores com mais frequência. E ele se pegava, por vezes, esperando o horário em que Helena chegava, ou demorando-se um pouco mais na sala de fisioterapia ao final do dia. Ele dizia a si mesmo que era apenas para acompanhar o progresso de Laura, mas, no fundo, sabia que a presença de Helena trazia uma leveza que ele não sentia há anos. Ele ainda lutava contra qualquer sentimento que se assemelhasse à atração, ou pior, à esperança. A memória de Elisa era sagrada, e a dor de sua perda, uma companheira constante. Como poderia sequer considerar permitir que outra pessoa se aproximasse? Seria uma traição à sua memória, ao amor que tiveram. Mas Helena não era invasiva. Ela não tentava quebrar suas barreiras à força. Ela simplesmente existia, com sua gentileza, sua competência e seu sorriso luminoso. E lentamente, sem que ele percebesse, ela estava erodindo as fundações daquelas muralhas que ele construíra com tanto afinco. Uma tarde, Helena encontrou Rafael no jardim, sentado em um banco, olhando para o horizonte com uma expressão perdida. Ele parecia mais vulnerável do que nunca. Laura estava tirando um cochilo, e Helena decidira tomar um pouco de ar. Ela hesitou em se aproximar, mas algo a impeliu. "Está um dia lindo, não acha?" disse ela suavemente, parando a uma distância respeitosa. Rafael se sobressaltou levemente, como se estivesse sido arrancado de um devaneio profundo. Ele olhou para ela, e por um momento, a máscara de controle pareceu escorregar. "Sim, lindo. Laura está dormindo como um anjo. A sessão de hoje a deixou bem cansada, mas ela se superou novamente", comentou Helena, tentando preencher o silêncio que se instalara. Rafael assentiu. "Ela tem se dedicado muito, graças a você." "Eu só dou o caminho, senhor Monteiro. Ela é quem caminha." Ele a olhou nos olhos. "Por favor, Helena, me chame de Rafael. Acho que já passamos da fase das formalidades excessivas, especialmente considerando o bem que você tem feito à minha filha." O pedido a surpreendeu, mas também a agradou. Era um pequeno passo, mas significativo. "Está bem, Rafael. E você pode me chamar de Helena, se quiser." Um leve sorriso curvou os lábios dele. "Helena." O nome soou diferente em seus lábios, menos formal, quase íntimo. Eles ficaram em silêncio por alguns instantes, observando o jardim. Era um silêncio confortável, não mais carregado de tensão. Elisa adorava este jardim, disse Rafael de repente, a voz embargada. Ela passava horas aqui, cuidando das rosas. Helena sentiu o coração apertar. Era a primeira vez que ele mencionava o nome da esposa diretamente para ela, sem ser no contexto do acidente. Ela não disse nada, apenas ouviu, sabendo que aquele era um momento de rara abertura. "Sinto falta dela todos os dias", confessou ele, olhando para as mãos. "Às vezes a dor é tão avassaladora que parece que vou sucumbir." "Eu imagino", disse Helena com compaixão. "A perda deixa um vazio que nada parece preencher. Mas as lembranças boas, o amor que existiu, isso ninguém pode tirar." Rafael levantou o olhar para ela e havia lágrimas contidas em seus olhos azuis. Você entende. Perdi meus pais há alguns anos", revelou Helena, a voz suave. "Aprendi que o luto não tem tempo certo para acabar, mas que podemos aprender a carregar a saudade com mais leveza, transformando a dor em uma homenagem à vida que eles tiveram."
Ele a observava, absorvendo suas palavras. Via nela não apenas a fisioterapeuta de sua filha, mas uma mulher forte, sensível, que conhecia a dor e ainda assim irradiava luz. E pela primeira vez, desde a morte de Elisa, Rafael sentiu uma minúscula fagulha de algo que não era tristeza, nem solidão. Era conexão. Uma conexão perigosa, talvez, mas inegavelmente real. As muralhas ainda estavam lá, altas e imponentes, mas uma pequena ponte, construída com fios de compreensão, respeito e a alegria compartilhada de Laura, começava a se estender sobre o abismo. E ambos, mesmo que inconscientemente, começavam a dar os primeiros passos hesitantes em direção um ao outro. Os meses seguintes foram marcados por uma transformação sutil, porém profunda, na dinâmica da mansão Monteiro. A alegria de Laura era o epicentro dessa mudança, e Helena sua catalisadora. A menina florescia a cada dia, não apenas fisicamente, mas emocionalmente. Seus progressos na fisioterapia eram notáveis, ela ganhava mais força e controle, e sua independência com a cadeira de rodas aumentava, assim como sua confiança para tentar novas atividades. Helena, com sua paciência infinita e criatividade, introduziu Laura a um mundo de possibilidades. Adaptou jogos, incentivou talentos artísticos e até mesmo organizou pequenas Olimpíadas no jardim, onde Laura podia competir em modalidades adaptadas, celebrando cada pequena vitória com entusiasmo genuíno. A risada da menina tornou-se a trilha sonora da casa, dissipando a antiga melancolia que ali reinava. Rafael, embora ainda mantivesse uma certa reserva, encontrava-se cada vez mais envolvido nessas pequenas alegrias. Começou a chegar mais cedo do trabalho, ansioso por ouvir as novidades do dia de Laura, e não raras vezes se juntava a elas nas brincadeiras no jardim ou nas sessões de contação de histórias. As conversas entre ele e Helena tornaram-se mais frequentes e menos formais. Falavam sobre Laura, claro, mas também sobre livros, filmes e, ocasionalmente, sobre suas próprias vidas, de forma cautelosa, como quem testa a solidez de um terreno desconhecido. Ele descobriu que Helena possuía um senso de humor inteligente e uma visão de mundo otimista, apesar das dificuldades que já enfrentara. Ela, por sua vez, vislumbrava por trás da fachada séria de Rafael um homem de grande sensibilidade, um pai dedicado e um profissional apaixonado pelo que fazia, embora ele raramente falasse de seu império empresarial. A admiração mútua crescia silenciosamente, um laço invisível se fortalecendo a cada dia. Dona Margarida, a governanta, que inicialmente observara Helena com desconfiança, agora era uma de suas maiores aliadas. Via o bem que a jovem fazia a Laura e, por extensão, a toda a casa. Frequentemente, preparava lanches especiais para as duas e até se permitia sorrir com as travessuras de Laura e a cumplicidade de Helena. Contudo, nem tudo era um mar de rosas. O luto de Rafael ainda era uma sombra presente. Havia dias em que ele se recolhia em seu escritório, a tristeza o consumindo, e a distância entre ele e Helena voltava a se acentuar. Eram momentos em que a memória de Elisa se tornava mais vívida, e a culpa por sentir qualquer lampejo de felicidade ou interesse por outra mulher o assolava. Helena, com sua sensibilidade aguçada, percebia essas mudanças e respeitava seu espaço, oferecendo um apoio silencioso, um olhar compreensivo que dizia mais do que palavras. Um dia, durante uma visita de rotina ao médico de Laura, o Dr. Almeida, este comentou sobre a notável melhora da menina. Rafael, o que quer que vocês estejam fazendo, continuem. A evolução da Laura é impressionante, não só fisicamente, mas seu estado de espírito, sua vivacidade, é outra criança. O médico olhou para Helena com um sorriso cúmplice. Você tem sido uma bênção para esta família, minha jovem. Helena corou levemente, enquanto Rafael sentiu uma onda de gratidão e algo mais. Um calor que se espalhou por seu peito. No caminho de volta para casa, o silêncio no carro era diferente, carregado de uma emoção não dita. Ele tem razão, sabe? Disse Rafael, quebrando o silêncio, sem tirar os olhos da estrada. Você realmente fez a diferença, Helena. Eu só amo o que faço, e amo a Laura, respondeu ela sinceramente. Ela é uma menina extraordinária. Ela é.
E você a ajudou a ver isso. Ele parou o carro no semáforo e virou-se para ela. Seus olhos azuis encontraram os verdes de Helena, e por um instante, o mundo pareceu parar. Havia uma intensidade ali, uma conexão tão palpável que ambos sentiram o ar ficar mais denso. Rafael sentiu um impulso quase incontrolável de estender a mão e tocar o rosto dela, de agradecer de uma forma mais pessoal. Mas o medo, a velha promessa, a imagem de Elisa, tudo veio à tona. E ele recuou, desviando o olhar. O momento se quebrou, mas a semente daquela intensidade ficou. Ambos sentiram. Helena sentiu seu coração acelerar e uma confusão de sentimentos a invadir. Estava começando a sentir por Rafael algo que ia além da amizade e da admiração profissional. E isso a assustava. Ele era um homem ferido, um homem que se fechara para o amor. E ela? Estaria disposta a arriscar seu coração por alguém que talvez nunca pudesse corresponder plenamente. A tempestade não demorou a chegar e veio de uma fonte inesperada. Beatriz Alencar, irmã mais nova de Elisa, sempre fora uma presença constante, porém um tanto problemática na vida de Rafael. Desde a morte da irmã, ela se considerava uma espécie de guardiã da memória de Elisa e, por extensão, de Laura. Beatriz era uma mulher elegante, sofisticada, mas também possessiva e por vezes manipuladora. Ela via com desconfiança qualquer mulher que se aproximasse de Rafael, temendo que o lugar de sua irmã fosse usurpado. Beatriz chegou à mansão em uma tarde de sábado sem avisar, encontrando Helena e Laura no jardim, rindo enquanto tentavam empinar uma pipa colorida que Helena havia construído. Rafael estava com elas, relaxado e sorridente, algo que Beatriz não via há anos. A cena atingiu Beatriz como um tapa. Rafael, o que significa isso? A voz de Beatriz era fria, cortante. Rafael se levantou, o sorriso desaparecendo de seu rosto. Beatriz, que surpresa! Não esperava você. Laura, percebendo a tensão, parou de rir e olhou para a tia com apreensão. Helena sentiu um desconforto imediato. Surpresa maior é a minha ao encontrar você nessa confraternização, disse Beatriz, os olhos fuzilando Helena dos pés à cabeça com um desprezo mal disfarçado. E quem é esta? Beatriz, esta é Helena Bastos, a fisioterapeuta de Laura, explicou Rafael, tentando manter a calma. Helena, esta é Beatriz Alencar, minha cunhada. Helena estendeu a mão. Prazer em conhecê-la. Beatriz ignorou a mão estendida, o olhar ainda hostil. Fisioterapeuta? Pelo que vejo, as atribuições dela vão muito além de simples exercícios. A insinuação era clara e venenosa. Rafael interveio, a voz firme. Beatriz, Helena tem sido fundamental para a recuperação e o bem-estar de Laura. Ela é uma profissional excelente e uma pessoa maravilhosa. Maravilhosa o suficiente para fazer você esquecer Elisa, pelo visto, retrucou Beatriz, a voz carregada de acusação. Aquelas palavras atingiram Rafael como um soco. A culpa, sempre à espreita, o dominou. Helena viu a dor cruzar o rosto dele e sentiu uma raiva impotente contra a crueldade de Beatriz. Tia Bia, a Helena é minha amiga. Ela me ajuda muito, defendeu Laura, a voz trêmula, sentindo a injustiça da situação. Beatriz suavizou a expressão ao olhar para a sobrinha, mas sua hostilidade para com Helena permaneceu. Querida, eu sei. Só estou preocupada com seu pai e com a memória da sua mãe. A visita de Beatriz foi curta, mas o estrago estava feito. Após sua partida, um silêncio pesado pairou sobre a mansão. Rafael se desculpou com Helena pela atitude da cunhada e se refugiou em seu escritório, deixando Helena com o coração apertado. As palavras de Beatriz ecoavam em sua mente, e ela se perguntou se sua presença ali estava, de alguma forma, causando mais dor a Rafael, reabrindo feridas que ele lutava tanto para cicatrizar. Naquela noite, Helena não conseguiu dormir. Pensava em Rafael, na dor que ele carregava e nos sentimentos confusos que ele despertava nela. Ela se importava com ele, mais do que gostaria de admitir, mas a sombra de Elisa era longa e a promessa de Rafael uma barreira aparentemente intransponível. Rafael, em seu escritório, lutava contra seus próprios demônios. As palavras de Beatriz o haviam atingido em cheio, trazendo à tona toda a sua culpa e seu conflito interno. Ele olhou para uma foto de Elisa em sua mesa,
o sorriso radiante dela parecendo interrogá-lo. Estaria ele traindo sua memória ao se permitir sentir algo por Helena? Ao permitir que ela trouxesse luz para a sua vida e para a vida de Laura? Mas então, a imagem de Laura, sorrindo e correndo em sua cadeira de rodas, com a ajuda de Helena, sobrepôs-se à de Elisa. A alegria de sua filha era real, palpável, e Helena era a responsável por grande parte dela. Negar isso seria negar a própria felicidade de Laura. No dia seguinte, Rafael procurou Helena. Seus olhos estavam cansados, mas havia uma nova determinação em seu olhar. Helena, precisamos conversar, disse ele, a voz séria. O coração de Helena afundou. Ela temia o pior, que ele a dispensaria, que a afastaria para aplacar os fantasmas do passado e as críticas da cunhada. Eles se sentaram na sala de estar, a mesma sala onde tiveram sua primeira conversa formal. Mas desta vez a atmosfera era diferente, carregada de uma tensão emocional. Sobre ontem, sobre o que Beatriz disse, começou Rafael hesitando. Eu sinto muito. Ela não tinha o direito. Eu entendo que ela esteja protegendo a memória da irmã, disse Helena com a voz baixa. E talvez minha presença aqui esteja dificultando as coisas para você. Rafael a olhou nos olhos e ela viu a luta interna estampada em suas feições. Helena, você não dificulta nada. Pelo contrário, você trouxe vida de volta para esta casa, para Laura e para mim. A última parte foi dita em um tom quase inaudível, como uma confissão que lhe escapara. Helena prendeu a respiração, surpresa pela honestidade dele. A verdade, continuou Rafael, é que Beatriz tocou em um ponto que eu mesmo venho evitando. Eu fiz uma promessa, Helena. Uma promessa de que nunca mais amaria, de que meu coração pertenceria para sempre a Elisa. Ele engoliu em seco. Mas desde que você chegou, tudo ficou tão confuso. Ele se levantou e começou a andar pela sala, as mãos nos bolsos, a angústia evidente em cada movimento. Eu vejo como você é com Laura, a paciência, o carinho. Eu vejo como ela te adora. E eu comecei a admirar você, a respeitar você, de uma forma que não imaginei ser possível. Ele parou na frente dela, o olhar intenso. Eu não sei o que fazer com esses sentimentos, Helena. Eles me assustam, me sinto culpado, mas também me sinto vivo de uma forma que não sentia há muito, muito tempo. Helena sentiu as lágrimas brotarem em seus olhos. A vulnerabilidade dele a desarmou completamente. Ela se levantou e, instintivamente, tocou seu braço. Rafael, você não precisa ter todas as respostas agora. O luto é um processo e o amor não pede permissão para acontecer. Ele simplesmente surge. Ele cobriu a mão dela com a sua, o contato enviando um arrepio por ambos. Mas e se eu não for capaz? E se eu não conseguir superar essa dor, essa culpa? Você não precisa esquecer Elisa para seguir em frente, disse Helena, a voz embargada pela emoção. O amor que você sentiu por ela sempre fará parte de quem você é. Mas seu coração é grande o suficiente para abrigar novos sentimentos, sem que isso diminua o que passou. Permita-se sentir, Rafael. Permita-se viver. As palavras dela pairaram no ar, carregadas de uma verdade que ele não podia mais negar. Ele olhou para Helena, para a sinceridade em seus olhos marejados, para a força gentil que emanava dela, e naquele momento, uma das muralhas mais altas e antigas que ele erguera ao redor de seu coração começou a ruir. Ele se inclinou lentamente, a hesitação ainda presente, mas o desejo, a necessidade de conexão falando mais alto. Helena prendeu a respiração, o coração batendo descompassado. Seus lábios se encontraram em um beijo hesitante, tímido no início, mas que logo se aprofundou, carregado de toda a emoção contida, de toda a dor, de toda a esperança. Era um beijo que significava mais do que atração física. Era um beijo de reconhecimento, de aceitação, de uma promessa silenciosa de que talvez, apenas talvez, o amor pudesse realmente encontrar um caminho, mesmo através das mais densas tempestades e dos laços mais dolorosos do passado. Quando se afastaram ofegantes, ambos sabiam que algo fundamental havia mudado. A ponte entre eles não era mais frágil, tornara-se mais sólida, mais real. Mas a jornada ainda estava longe de terminar.
As tempestades externas poderiam ter se acalmado por um momento, mas as internas, especialmente as de Rafael, ainda precisavam ser navegadas com coragem e, acima de tudo, com amor. O beijo trocado entre Rafael e Helena foi um divisor de águas. Para Helena, foi a confirmação dos sentimentos que ela vinha nutrindo, uma mistura de esperança e receio pelo que o futuro reservava. Para Rafael, foi o rompimento de uma promessa autoimposta, um ato de coragem que o deixou ao mesmo tempo assustado e estranhamente aliviado. As muralhas ao redor de seu coração não haviam desabado por completo, mas uma brecha considerável se abrira, permitindo que a luz de Helena começasse a penetrar as sombras de seu luto. Nos dias que se seguiram, uma nova dinâmica se instalou entre eles. Havia uma ternura não dita, olhares que se demoravam um pouco mais, sorrisos que carregavam um significado mais profundo. Continuavam cautelosos, especialmente Rafael, que ainda lutava com a culpa e o medo de se entregar a um novo amor. Ele não se esquecera de Elisa, nem Helena jamais pediria isso. O que começava a surgir era a compreensão de que o amor não é finito. O coração pode se expandir para acolher novos sentimentos sem desmerecer os antigos. Laura, com a intuição aguçada das crianças, percebia a mudança na atmosfera. Via seu pai mais leve, mais sorridente, e notava os olhares cúmplices entre ele e Helena. E em sua inocência e sabedoria infantil, aprovava silenciosamente. Para ela, Helena já era parte da família, uma amiga querida, uma confidente. Se ela fazia seu pai feliz, então Laura também ficava feliz. No entanto, a notícia do crescente envolvimento entre Rafael e Helena, mesmo que discreto, não tardou a chegar aos ouvidos de Beatriz Alencar, e ela não estava disposta a aceitar essa nova realidade passivamente. Beatriz via Helena não como uma adição bem-vinda à família, mas como uma usurpadora, alguém que ameaçava apagar a memória de Elisa. Sua dor pela perda da irmã se manifestava em ciúmes e possessividade, e ela decidiu que faria o que fosse preciso para proteger o legado de Elisa, e em sua visão distorcida, o bem-estar de Rafael e Laura. Beatriz começou a fazer visitas mais frequentes à mansão, sempre encontrando uma maneira de alfinetar Helena, de relembrar Rafael de seu passado, de semear a dúvida em seu coração. Eram comentários sutis, mas carregados de veneno, olhares de reprovação, lembranças dolorosas evocadas propositalmente. Rafael, querido, você se lembra de como Elisa adorava este vaso? Ela o trouxe de nossa viagem à Itália. Passamos momentos tão felizes lá, não é? É uma pena que algumas pessoas não tenham o mesmo bom gosto, nem as mesmas memórias preciosas, dizia Beatriz, olhando de soslaio para Helena. Helena suportava as provocações com dignidade, tentando não se deixar abalar, mas por dentro sentia a pressão aumentar. Rafael, por sua vez, ficava cada vez mais dividido. Amava a memória de Elisa, respeitava o luto de Beatriz, mas os sentimentos por Helena eram fortes e genuínos. A felicidade que ela trouxera para Laura era inegável. O ponto de ruptura veio durante um jantar de família, organizado por Beatriz sob o pretexto de reunir os entes queridos. Ela convidara alguns parentes distantes e amigos próximos do casal Rafael e Elisa, criando um ambiente deliberadamente nostálgico e opressor para Helena. Durante o jantar, Beatriz levantou um brinde. A Elisa, disse ela, a voz embargada, mas com um brilho calculista nos olhos. Nossa eterna estrela, cujo brilho jamais será ofuscado por luzes passageiras e oportunistas. O recado era direto. Helena sentiu o rosto queimar, mas manteve a compostura. Rafael cerrou os punhos sob a mesa, a raiva crescendo dentro dele. Mas foi Laura, sentada ao lado de Helena em sua cadeira de rodas, quem quebrou o silêncio tenso. Minha mãe Elisa era uma estrela linda, tia Bia, disse a menina, a voz surpreendentemente firme para sua idade. E a Helena é como o sol. O sol não apaga as estrelas. Ele só faz o dia ficar mais quentinho e feliz. E eu gosto do dia quentinho. Um silêncio chocado se instalou na sala. Beatriz ficou boquiaberta, sem palavras diante da lógica infantil e da defesa apaixonada de Laura. Os outros convidados trocaram olhares constrangidos. Helena olhou para Laura com os olhos cheios de lágrimas, comovida pela coragem e pela sabedoria da pequena.
Rafael sentiu uma onda de orgulho e amor pela filha. As palavras de Laura, tão simples e tão profundas, pareciam ter quebrado um feitiço. Ele olhou para Beatriz e, pela primeira vez, não viu apenas a irmã de sua falecida esposa sofrendo, mas também uma mulher amarga tentando impor sua dor aos outros. Laura tem razão, Beatriz, disse Rafael, a voz calma, mas com uma firmeza inabalável. Elisa sempre será uma parte insubstituível de nossas vidas, de nossa história. Mas Helena trouxe uma nova luz, um novo calor, e eu não vou permitir que ninguém, nem mesmo você, tente apagar isso com amargura e acusações infundadas. Ele se levantou, pegou a mão de Helena e a de Laura. Se nos dão licença, acredito que este jantar chegou ao fim para nós. E para o espanto de todos, Rafael, Helena e Laura deixaram a sala de jantar, deixando Beatriz e seus convidados em um silêncio desconcertante. Aquele ato de Rafael foi uma declaração. Ele estava escolhendo o presente, escolhendo a felicidade de sua filha e a sua própria, mesmo que isso significasse confrontar o passado e aqueles que se agarravam a ele de forma doentia. Nos dias que se seguiram ao fatídico jantar, a relação entre Rafael e Helena se aprofundou ainda mais. A coragem de Laura e a atitude firme de Rafael solidificaram os laços entre eles. Conversaram abertamente sobre seus medos, suas esperanças, sobre Elisa, sobre o futuro. Rafael começou a se permitir verdadeiramente a possibilidade de um novo amor, compreendendo que isso não diminuía o que sentira por sua falecida esposa, mas sim enriquecia sua capacidade de amar. No entanto, Beatriz não se deu por vencida. Ferida em seu orgulho e determinada a separar Rafael de Helena, ela decidiu jogar sua última cartada, uma cartada cruel e desesperada. Ela começou a espalhar boatos maliciosos sobre Helena, insinuando que ela era uma interesseira, que estava apenas atrás da fortuna dos Monteiro, que manipulasca Laura para se aproximar de Rafael. Usou suas conexões sociais para difamar Helena, manchando sua reputação profissional. As consequências não tardaram a aparecer. Alguns pais de pacientes antigos de Helena começaram a questioná-la, e até mesmo uma proposta de trabalho voluntário que ela considerava em uma clínica infantil foi subitamente retirada sem explicações. Helena ficou arrasada. Sua profissão era sua paixão, sua identidade. Ver seu nome e sua integridade serem atacados daquela forma foi doloroso. Ela tentou esconder de Rafael o impacto que os boatos estavam causando, não querendo sobrecarregá-lo ainda mais. Mas ele percebeu sua tristeza, seu abatimento. E quando soube, através de seu fiel assistente Braga, da campanha de difamação orquestrada por Beatriz, uma fúria fria tomou conta dele. Rafael confrontou Beatriz, não mais com a paciência de antes, mas com a determinação de um homem protegendo aqueles que ama. A discussão foi acalorada, definitiva. Ele deixou claro que não toleraria mais suas interferências e que, se ela continuasse, cortaria todos os laços. Beatriz, percebendo que havia ido longe demais e que perderia o sobrinho e a sobrinha para sempre, recuou, mas o dano já estava feito. Apesar do desmentido público que Rafael fez em nome de Helena e do apoio incondicional que ele lhe deu, a situação abalou profundamente a fisioterapeuta. Ela começou a questionar se sua presença na vida de Rafael e Laura não estava, de fato, trazendo mais problemas do que alegrias. O preço daquela felicidade parecia alto demais, e ela não queria ser o pivô de tantos conflitos e sofrimento. Uma noite, com o coração pesado, Helena tomou uma decisão difícil. Procurou Rafael em seu escritório. Ele a recebeu com um sorriso preocupado, notando a angústia em seus olhos. Rafael, eu não sei se posso continuar assim, disse ela, a voz embargada. Os boatos, a hostilidade da sua cunhada, tudo isso está afetando minha vida profissional, minha paz de espírito. Que eu não quero ser um fardo para você, nem para Laura. Rafael sentiu um nó na garganta. Helena, não diga isso. Você não é um fardo. Você é tudo para nós. Mas a que custo? Questionou ela, as lágrimas finalmente escorrendo por seu rosto. Eu amo a Laura e eu me importo muito com você, Rafael. Mas talvez eu não seja forte o suficiente para lidar com tudo isso. Talvez seja melhor eu me afastar. A ideia de perder Helena, de voltar à escuridão de antes, aterrorizou Rafael.
Ele a segurou pelos ombros, o desespero em seus olhos. Não, Helena. Por favor, não desista de nós. Nós vamos superar isso juntos. Eu não vou deixar que Beatriz ou ninguém destrua o que estamos construindo. Mas e se eu não conseguir mais trabalhar? E se minha reputação estiver arruinada para sempre? Soluçou ela. Foi nesse momento que Laura, que ouvira parte da conversa do corredor, entrou no escritório, impulsionando sua cadeira de rodas. Seus olhos estavam vermelhos de choro, mas havia uma determinação feroz em seu rostinho. Helena, você não pode ir embora, disse Laura, a voz trêmula, mas firme. Você é a melhor fisioterapeuta do mundo, e você me ensinou a não desistir, lembra? Você disse que a gente tem que ser forte mesmo quando é difícil. A menina se aproximou de Helena e pegou sua mão. Se você for embora, quem vai me ajudar a andar? Quem vai me ensinar a ser corajosa como você? As palavras de Laura, carregadas de uma sinceridade e um amor tão puros, atingiram Helena em cheio. Ela olhou para aqueles olhinhos suplicantes, para a mãozinha que segurava a sua com tanta força, e sentiu uma onda de emoção avassaladora. Como poderia abandonar aquela criança que se tornara o centro de seu mundo? Como poderia abandonar o homem que, apesar de todas as suas dores e conflitos, estava aprendendo a amar novamente por causa dela? Rafael ajoelhou-se ao lado da filha, colocando a mão sobre as delas. Laura tem razão, meu amor. Você nos ensinou a ser fortes. Agora, deixe-nos ser fortes por você. Juntos, somos mais fortes do que qualquer boato, qualquer maldade. Helena olhou de Rafael para Laura, seus dois amores, seus dois portos seguros. As lágrimas ainda corriam, mas agora eram também de gratidão, de uma clareza recém-descoberta. Ela não estava sozinha naquela luta. Tinha o amor e o apoio deles. Vocês têm razão, disse ela, a voz ainda embargada, mas com um novo brilho nos olhos. Eu não vou desistir. Não de vocês. Não de nós. Rafael a abraçou forte, um abraço que prometia proteção, amor e um futuro compartilhado. Laura se aninhou entre eles, completando o círculo de afeto. Naquele momento, naquele escritório, a decisão estava tomada. Eles enfrentariam as adversidades juntos. O preço da felicidade poderia ser alto, mas o amor que os unia era infinitamente mais valioso. E a força de Laura, a pequena guerreira que lhes ensinara tanto sobre resiliência e esperança, seria a bússola que os guiaria através de qualquer tempestade que ainda viesse. A decisão de Helena de ficar e lutar, fortalecida pelo amor incondicional de Rafael e Laura, marcou o início de um novo capítulo para os três. Não foi um caminho fácil. As cicatrizes deixadas pela campanha de difamação de Beatriz demoraram a cicatrizar completamente. E a sombra do passado de Rafael ainda pairava, embora cada vez mais tênue. Mas, juntos, eles encontraram a força para seguir em frente, reconstruindo a confiança e reafirmando seus laços. Rafael, com sua influência e determinação, trabalhou incansavelmente para limpar o nome de Helena. Contratou uma equipe para rastrear a origem dos boatos, expôs as mentiras de Beatriz de forma discreta, mas eficaz, e usou sua rede de contatos para endossar a competência e a integridade de Helena. Lentamente, a maré começou a virar. Alguns colegas de profissão, inicialmente hesitantes, manifestaram seu apoio, e novas oportunidades de trabalho começaram a surgir para Helena, incluindo um convite para palestrar em um congresso de fisioterapia pediátrica sobre suas abordagens inovadoras. Mais importante do que a reabilitação profissional, no entanto, foi a cura emocional que ocorreu dentro da pequena família que eles formavam. Rafael, ao se permitir amar Helena, começou a se libertar da culpa que o assombrava. Ele entendeu que honrar a memória de Elisa não significava fechar seu coração para sempre, mas sim carregar o amor que tiveram como uma bênção, uma lição que o preparara para amar novamente, de uma forma diferente, mas igualmente profunda. Ele passou a falar de Elisa com Helena e Laura, sem a dor lancinante de antes, mas com uma saudade terna, compartilhando memórias felizes e celebrando a vida que ela tivera. Helena, por sua vez, encontrou em Rafael um parceiro amoroso, compreensivo e profundamente dedicado. Sentia-se amada, valorizada e segura ao seu lado. A admiração que sentia por ele como pai e como homem só crescia. E Laura era o elo de ouro que os unia.
A prova viva de que o amor podia florescer mesmo nos terrenos mais áridos. A menina continuava a progredir a passos largos. Com o apoio incansável de Helena e o incentivo amoroso do pai, Laura desenvolveu uma força e uma resiliência admiráveis. Começou a usar órteses que lhe permitiam dar alguns passos com o auxílio de um andador, um feito que encheu a todos de uma alegria indescritível. Cada pequena conquista era celebrada como uma grande vitória, reforçando a união e a felicidade da família. Certo dia, em uma tarde ensolarada de primavera, quase um ano após o primeiro encontro casual no parque, Rafael levou Helena e Laura para um piquenique no mesmo local. O gatinho que Laura tentara alcançar não estava mais lá, mas a atmosfera era de pura magia. Enquanto Laura brincava na grama, perseguindo borboletas com seu andador, demonstrando uma liberdade recém-conquistada, Rafael pegou a mão de Helena. Seus olhos azuis, antes carregados de tristeza, agora brilhavam com amor e serenidade. Helena, começou ele, a voz embargada pela emoção. Há um ano neste mesmo parque, eu era um homem quebrado, convencido de que nunca mais amaria, de que a felicidade era uma lembrança distante. E então você apareceu, como um anjo, uma luz em minha escuridão. Helena sorriu, os olhos marejados. Você também me salvou, Rafael. Me deu um propósito, uma família, um amor que eu nem sabia que estava procurando. Ele tirou do bolso uma pequena caixa de veludo azul. O coração de Helena disparou. Eu sei que nenhuma promessa pode garantir o futuro, continuou Rafael, abrindo a caixa e revelando um anel delicado, com uma pequena safira azul que lembrava seus olhos, ladeada por 2 brilhantes. Mas eu quero prometer a você, aqui e agora, diante da nossa maior testemunha. Ele olhou para Laura, que os observava com um sorriso cúmplice, que dedicarei todos os meus dias a te fazer feliz, a construir um futuro ao seu lado e ao lado da nossa filha. Ele se ajoelhou, com um pouco de dificuldade e um sorriso tímido. Helena Bastos, luz da minha vida, você aceita se casar comigo? As lágrimas de Helena escorriam livremente agora, lágrimas de pura felicidade. Sim, sim, 1000 vezes sim, Rafael. Ele colocou o anel em seu dedo e o encaixe foi perfeito. Beijaram-se longamente, um beijo que selava todas as promessas, todas as esperanças, todo o amor que os unia. Laura se aproximou, batendo palmas e rindo, e os abraçou com força. Eu vou ter uma mãe de verdade, exclamou a menina radiante. Aquelas palavras simples, mãe de verdade, tocaram o coração de Helena de uma forma indescritível. Ela não estava substituindo Elisa, estava adicionando uma nova camada de amor à vida de Laura, uma camada que a própria Elisa, de onde estivesse, certamente aprovaria. O casamento foi uma cerimônia íntima, realizada no jardim da mansão, o mesmo jardim que Elisa tanto amara e que agora se tornara palco da nova felicidade de Rafael. Estavam presentes apenas os amigos mais próximos, a equipe da casa que se tornara uma família e, claro, Laura, que foi a daminha de honra mais linda e orgulhosa, entrando com seu andador enfeitado de flores, espalhando pétalas e sorrisos. Beatriz não foi convidada, mas com o tempo até ela começou a aceitar, ainda que relutantemente, a nova realidade. A felicidade genuína de Rafael, e principalmente de Laura, era inegável e contagiante. Aos poucos, as visitas de Beatriz tornaram-se menos frequentes, menos carregadas de amargura, e um dia ela até conseguiu dirigir um cumprimento civilizado a Helena. A cura, Rafael sabia, era um processo lento para todos. Os anos que se seguiram foram de uma felicidade plena e serena. Helena continuou seu trabalho como fisioterapeuta, tornando-se uma referência em sua área, mas sua maior realização era a família que construíra com Rafael. Ele, por sua vez, aprendeu a equilibrar melhor o trabalho e a vida pessoal, dedicando mais tempo à esposa e à filha, redescobrindo prazeres simples que a dor do luto lhe roubara. Laura cresceu e se tornou uma jovem forte, inteligente e incrivelmente compassiva. Embora a cadeira de rodas ainda fizesse parte de sua vida para longas distâncias, ela caminhava com suas órteses e muletas com confiança, e sua deficiência nunca a definiu. Inspirada pelo exemplo de Helena, decidiu estudar medicina, sonhando em se especializar em reabilitação pediátrica
para ajudar outras crianças a superarem seus desafios. Em uma noite estrelada, anos depois, Rafael e Helena estavam sentados na varanda, observando Laura, já uma adolescente, rindo com amigos no jardim. A casa estava cheia de vida, de amor, de esperança. "Você se lembra daquele dia no parque?" sussurrou Helena, encostando a cabeça no ombro de Rafael. Ele sorriu, beijando seus cabelos. "Como eu poderia esquecer? Foi o dia em que minha vida começou de novo. O dia em que vi você ajudando nossa filha e, sem saber, me ajudando também." Rafael olhou para o céu, para as estrelas que brilhavam intensamente. Pensou em Elisa, com gratidão pelo amor que tiveram e pela filha maravilhosa que ela lhe dera. E pensou em Helena, a mulher que lhe ensinara que o amor pode curar as feridas mais profundas, que a vida pode surpreender com segundas chances e que a felicidade, quando compartilhada, se multiplica. Ele havia prometido nunca mais amar, mas o destino, na forma de uma menina em uma cadeira de rodas e uma mulher de coração luminoso, tinha outros planos, e ele era eternamente grato por isso. O amor que ele encontrara com Helena e Laura não era uma traição ao passado, mas uma celebração do presente e uma promessa radiante para o futuro. Um futuro que eles construiriam juntos, dia após dia, com a certeza de que o amor, quando verdadeiro, é a força mais poderosa e transformadora do universo. E assim termina mais uma história aqui no nosso canal. E aí, gostou? Se essa trama te prendeu e você não quer perder nenhuma das próximas narrativas emocionantes, então não se esqueça. Inscreva-se agora no Histórias que Prendem Você e ative o sininho para receber todas as notificações. Seu like também ajuda muito o canal a crescer. Muito obrigado pela companhia e te espero na próxima história.